Deus, separado por Deus. Pastor é um favor de Deus para a igreja, é um presente de Deus. A Bíblia diz que foi Deus quem deu pastores à igreja. Se Deus dá, a carta de Tiago diz que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, do Pai das luzes, de quem não há sombra de mudança nem variação. É o que eu aprendi. Então eu agradeço a Deus pela vida do pastor Silas, que tem sido a minha principal referência dentro do meio evangélico, né? Dentro do mundo evangélico. Desde que eu era novo convertido, eu assisto. E por causa dos temperamentos serem semelhantes, a gente assimila muito, inclusive o jeito de ser, que a gente convive o tempo inteiro, né? E que Deus aguarde e livre o nosso pastor de todo mal. Eu agradeço a Deus. E essa igreja, a ADVEC aqui em Campina Grande, porque Deus resolveu cumprir uma montoeira de promessa que fez a minha vida aqui nessa igreja. Meus pais eu batizei aqui na igreja. Os meus 2 filhos mais velhos já batizei aqui na igreja. Final do ano já batizo um dos mais novos, né? E dessa vez o cumprimento de Deus aqui, que foi escrever esse livro que já era o desejo do meu coração. Como eu falei, é uma mensagem que Deus havia me dado, mas aqui não é uma transcrição de mensagem. Aqui foi uma pesquisa que eu fiz, né? Dentro, claro, do direcionamento do esboço, para que eu pudesse fazer esse livro. E calhou de eu ter a oportunidade de conhecer o pastor Renato Dantas, que é pastor em uma igreja lá nos Estados Unidos. E por um amigo, inclusive, que trouxe ano passado aqui para ministrar, o pastor Jefferson Fulvio, que eu quero agradecer, inclusive esse fim de semana eu vou estar ministrando lá na igreja dele, lá em Tupã, em São Paulo. Ele nos apresentou o pastor Renato, de forma muito despretensiosa, num jantar à noite, num domingo, quando eu tive a oportunidade de ir nos Estados Unidos. O pastor Renato falando sobre a missão dele, sobre o que ele fazia, e ele era, então, o chefe, editor-chefe da Word Live, que é uma editora que ele fundou lá na América e também opera aqui no Brasil. Aí já viu, né, irmão? É a fome com a vontade de comer. Então, a gente conversando com ele, surgiu, então, esse projeto. E aí, Deus nos deu a oportunidade de escrever esse livro. Então, louvado seja Deus por isso, irmãos. Eu estou aqui grato a Deus, né? É um livro. Para você saber, você tem que ler, né? Apesar de que eu estava relutante, né, a respeito da mensagem, mas não tenho o que fazer não, irmão. Vou pregar a mensagem que deu inspiração desse livro aqui. Então eu queria compartilhar com os irmãos essa mensagem. Jeremias, capítulo de número 18, versículo de número 1. Né? Quero agradecer a Deus aqui os amigos. Obrigado os amigos pastores que suportaram, né? Eu falei aqui já na igreja, eu terminei esse livro dia 31 de dezembro do ano passado, 7h30 da manhã. Eu entrei aqui na segunda-feira, dia 30, e saí 7h30 da manhã ali do meu gabinete, terminando a última parte, as últimas páginas do livro, né? E eles suportaram aí as loucuras que de vez em quando Jesus me toma, né? E que eles têm assimilado, dá para perceber algumas vezes no Jadiel aqui, né? Obrigado, né, o prefeito Bruno, meu irmão em Cristo, Deus te abençoe, querido. Juliana, Deus abençoe, que bom vocês estarem aqui, me sinto muito honrado. Meu amigo, pastor Mário César, né? Rapaz, tu tá afinando, tu é um ex-gordinho, né? Então, graças a Deus pela tua vida, louvado seja Deus. Pastor Lucas, obrigado lá ter vindo, né? Sei que tem atividade lá na igreja das Malvinas. Jeremias, capítulo de número 18. Se você encontrou, diga amém. Texto da palavra de Deus, assim diz a palavra do Senhor. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Preste atenção nos versículos seguintes, que é quando Deus explica a Jeremias o que ele viu dentro da casa do oleiro. No momento em que eu falar contra uma nação e contra um reino, para arrancar, para derrubar e para destruir, se a tal nação contra a qual falar se converter da maldade,
também eu me arrependerei do mal que pensava lhe fazer. Grife o arrependerei, que eu vou explicar depois. E no momento em que eu falar de uma gente de um reino, para o edificar e para plantar, se ele fizer o mal diante dos meus olhos, não dando ouvidos à minha voz, então me arrependerei do bem que tinha dito lhe faria. Ora, pois, fala agora aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém, dizendo: assim diz o Senhor, eis que estou forjando o mal contra vós. Preste atenção no que Deus está mandando o profeta Jeremias dizer ao povo. Eis que estou forjando mal contra vós, e projeto um plano contra vós. Convertei-vos, pois, agora, cada um do seu mau caminho, e melhorai os vossos caminhos e as vossas ações. Capítulo 19, para aproveitar que você está com a sua Bíblia aberta. Verso 1 diz: assim diz o Senhor, vai e compra uma botija de oleiro, e leva contigo os anciãos do povo e os anciãos dos sacerdotes, e sai ao vale do filho de Inom, que está à entrada da porta do sol, em algumas versões porta do oleiro ou porta dos cacos, e apregou ali as palavras que eu te disser. E dize: ouvi a palavra do Senhor, ó reis de Judá e moradores de Jerusalém. Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: eis que trarei tão grande mal sobre este lugar, que quem quer que dele ouvir, retenir-lhe-ão as orelhas. Verso 10 do capítulo 19 ainda: então quebrarás a botija à vista dos homens que foram contigo, e dirás a eles: assim diz o Senhor dos exércitos, deste modo quebrarei eu este povo e esta cidade, como se quebra o vaso do oleiro, que não pode mais se refazer, e os enterrarão em Tofete, porque não haverá outro lugar para os enterrar. Quem leu comigo, diga amém. Vamos orar? Feche os seus olhos, deixa a Bíblia aberta. Senhor, eu me humilho diante do Senhor e diante do teu povo. Eu sou fraco, eu sou limitado, e eu quero reconhecer isso, e sempre farei isso. Deus, não me deixe esquecer. Eu não tenho nada, não vou oferecer nada para o teu povo de mim. Eu vou apenas falar daquilo que o teu Espírito iluminou a minha mente para entender a tua palavra. É a tua palavra, não é a minha. Então, Senhor, fale com o teu povo e fale comigo também enquanto eu pregar a tua palavra. Eu te peço isso, ó Deus, em nome de Jesus. Eu imploro isso no nome de Jesus. Amém. Se você concorda com essa oração, diga amém, por favor. Queridos, o livro do profeta Jeremias é um livro que compõe aquilo que a gente reconhece como sendo os profetas maiores. Para você que não está muito habituado com essa linguagem, quando você ouvir falar sobre profeta maior, profeta menor, é só você entender que profeta maior, profeta menor, a diferença é sobre o número de capítulos. Então você tem Jeremias, você tem Isaías, você tem Ezequiel, você tem Daniel, são reconhecidos profetas maiores por causa do número de capítulos. Cada profeta no Antigo Testamento profetiza em um tempo específico, que faz parte da história do povo de Israel, que vai desde o início da monarquia até a divisão dela e a sua ruína. É assim que você entende a Bíblia e, sobretudo, os livros do Antigo Testamento. Facilita para você entender um pouco a história do povo de Deus, a história da monarquia, da divisão e da derrocada do reino de Israel, para você entender a maior parte dos profetas do Antigo Testamento. Esse mês nós estamos lendo o livro de 1 Crônicas, né? Então, se você quiser conhecer um pouco da história, para conhecer e entender um pouco mais sobre os profetas, leia a história do povo de Israel. Jeremias profetiza predominantemente para a parte do sul do reino de Israel. Depois da morte de Salomão, é bem sabido que o reino se divide em dois. 722 a.C., o reino do norte, que ficou com as 10 tribos ao norte, cai sobre as mãos dos assírios. Depois disso, a partir ali do ano 500, 520 e pouco, vai ser a vez do reino do sul. E Jeremias é um profeta que profetiza especificamente para eles. No sul ficava a cidade de Davi, a cidade de Jerusalém. Eles têm um histórico de metade dos reis que eram legítimos, que se sentaram no trono que sucedeu Davi, fizeram o que era bem ou que era reto aos olhos do Senhor.
e metade destes fez o que era mal aos olhos do Senhor. A profecia de Jeremias tem juízo e restauração. Deus usa o profeta para avisar ao povo que vai corrigi-los por causa do seu pecado e vai restaurá-los por causa da promessa que fez a Davi e também a promessa que vem desde Gênesis capítulo 3 com o proto-evangelho, que Jesus, que seria de fato o filho de Davi, aquele que viria da herança de Davi ou da linhagem de Davi, que é o rei dos reis, o rei eterno. A palavra de Jeremias no capítulo 18 é uma palavra de juízo. Repita comigo, juízo. O que Deus está avisando para o povo aqui é que vai moê-los. Por isso que você lê no final dos textos que li do capítulo 18, lá no verso 10, para ser mais preciso, Deus dizendo: eu planejo um mal contra vós. Eu planejo um plano contra vocês por causa do pecado. Deus está anunciando juízo. E para fazer isso, ele manda Jeremias até um lugar, uma região, entre um dos 3 grandes vales que circundavam Jerusalém. Um deles é o vale do filho de Inom, o vale de Ben-Inom. Para tentar falar um pouquinho aqui, no nosso português, o hebraico. Ben-Inom é a expressão hebraica para filho de Inom, o vale do filho de Inom. Nesse vale você vai encontrar uma grande região plana, lá embaixo, chamada Tofete. Por que você está falando isso, pastor? Porque você tem que entender a história. E você vai perceber que essa região, ela estava totalmente ligada à profecia, não foi aleatório. Deus não mandou o profeta em um lugar qualquer, em uma região qualquer. Não mandou ele em uma casa de oleiro, em uma outra região. Foi específico, por causa do que aconteceu ali. Desde o início da entrada de Israel na terra prometida, até aquilo que foi cometido pelos reis que se sentaram no trono de Davi. E não eles só fizeram isso, mas também influenciaram o povo a pecar. Falo de reis, vou citar os 2 que tem a ver com essa mensagem. Você pode consultar em casa depois. Segundo o livro dos reis, capítulo 16 e capítulo 21, você vai ver em 16 o avô, não é? Você vai ver no capítulo 21, você vai ver o neto, você vai ver Acais e Manassés. Acais, o primeiro, que pratica, dentre todo o seu pecado de idolatria, uma atividade idólatra que era por demais horrenda, que isso era abominável aos nossos olhos, que dirá o de Deus. Acais vai praticar no meio do vale do filho de Inom, na região chamada Tofete, que era uma região histórica conhecida por vários altares idólatras, que inclusive o povo cananita, que era um dos povos que habitavam a região de Canaã, quando o povo de Israel saiu do Egito e entrou na terra prometida, os cananitas adoravam a Moloque. E uma das práticas, ou a principal prática de culto a Moloque, era sacrifício humano, mais especificamente de crianças. Sacrificar seus filhos para que pudessem obter as benesses, entre aspas, o favor da divindade. Acais, quando resolve aborrecer os caminhos do Senhor, assume para si uma dessas práticas, que é de sacrificar seu filho. Segundo Reis 16 vai dizer que ele passou seu filho no fogo. Quando você vê depois que passa, o filho de Acais é um cara até bom, de uma história muito bonita, que é Ezequias. Mas ele foi tão omisso com a sua geração quanto foi o seu pai com ele. Então ele também vai gerar um filho através dessa omissão, que é Manassés, que é reconhecido o pior rei em Israel. Manassés vai não apenas praticar o que o seu avô fez, mas como pirraça para com o seu pai, ele vai desfazer toda a reforma espiritual que Ezequias fez para corrigir os erros do seu pai Acais, e vai fazer ainda pior, ele vai ensinar o povo a fazer o que ele fazia. Então, você vai deduzir pelo texto bíblico que a Manassés, ele não apenas assume também a mesma idolatria do seu avô, o mesmo tipo pecaminoso, como ele contamina o povo e faz o povo repetir as mesmas coisas. Não é só o rei agora sacrificando seus filhos a Moloque. Não é só o rei sacrificando os seus filhos no altar, o seu filho no fogo. É o povo fazendo a mesma coisa como exemplo do rei. Deus guardou isso no coração. Fala assim para quem está perto de você: Deus não pisca. Deus não se distrai. As escrituras dizem em Salmo 121 que ele é o guarda de Israel, que não dorme nem tosqueneja. Deus nem dorme no turno do descanso e nem tira um cochilo.
Sabe, aquelas pescadas, Deus não faz isso. Deus está com seus olhos sobre você o tempo inteiro. Eu abro um parêntese aqui para falar do que acabei de lembrar. Em Atos capítulo 10, Deus manda um anjo na casa de um soldado romano chamado Cornélio, um centurião da corte chamado Italiana. Esse cara não era crente, nem judeu nem cristão, mas o anjo chega na casa dele. E a Bíblia testifica o comportamento daquele cara, que apesar dele não ser crente, ele tinha um comportamento que Deus mesmo aprovava. Ele era piedoso, temente a Deus com toda a sua casa, fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus, como diz Atos capítulo 10, versículo 1 e 2. Agora preste atenção, quando o anjo chega na casa dele, o anjo diz assim: ô Cornélio, Deus tem visto as tuas esmolas. Está subindo na memória dele. Ei, se Deus mandou um anjo na casa de um ímpio, se Deus mandou avisar para um cara que não era crente, e eu vou dizer porque ele não era crente, porque Deus mandou ele buscar Pedro lá em Jope para poder anunciar o evangelho para ele. Os judeus ficaram com raiva de Pedro, os judaizantes, na verdade, os cristãos judaizantes, porque Pedro entrou na casa de um cara que não era circuncidado, ou seja, ele nem era validado pela comunidade judaica, dos judaizantes, e nem também pelos cristãos, porque Pedro teve que anunciar Jesus para ele, ou seja, ele era um ímpio. Esse cara recebeu uma visita de um anjo. Deus está com os olhos num cara que não era nada com ele, só tinha um bom comportamento. Que dirá você que é crente? Você entende isso? Deus está com os olhos o tempo inteiro. Deus está vendo, subiu a memória de Deus. Como o povo não se corrigiu, Deus tem uma estratégia para fazer o povo voltar para os seus caminhos. E qual é? A luta, meu filho. A luta e a prova não é território de Satanás, não. É escola de Deus para ou te ensinar algo, para te promover, ou te fazer voltar para o caminho dele. Deus faz isso. Então usou o profeta para dizer: vai vir luta, vai vir prova. E o que é que vem aqui? Vai vir o cativeiro babilônico. É tanto que Deus usou o cativeiro babilônico para corrigir Israel pela sua idolatria, que Israel nunca mais foi idólatra depois do cativeiro babilônico. Então essa é a palavra de Deus. Esse é o juízo de Deus para Jeremias, anunciar ao povo. Então nós vamos ver algumas lições aqui. Ó o Berchan, lições da casa do oleiro. Para a gente aprender. Você quer aprender? Amém ou não amém? Cadê o Mateus aqui? Se puder, pode vir aqui, meu filho. Pode vir tocar, até porque me ajuda aqui para eu saber da hora. Para também não sufocar os irmãos. Então nós vamos ver aqui a primeira lição do texto. Me permita. Você vai ver isso que eu escrevo no livro. Não é correto fazer isso. E nem vou fazer isso de maneira deliberada. O texto começa que lemos: e veio a palavra do Senhor a Jeremias dizendo: levanta-te, repita comigo, levanta-te, diga assim, e desce. Já expliquei para você porque eu desce. Ele está indo em direção ao vale de Inom, ou seja, ele está saindo da região alta, onde ele morava, e indo para a inclinação do vale. Mas essas duas palavras, irmãos, mesmo que momentaneamente, ou seja, me arriscando, dá para a gente extrair aqui algumas lições importantes. Me permita a alegoria, porque não está no texto. Mas se você entender que Deus está dizendo para Jeremias: levanta-te, que palavra é essa? É uma voz de comando. Deus falou isso várias vezes, em vários momentos, para vários dos seus servos. Quer um exemplo? Vamos falar de Josué. Moisés morre. O que é que Deus fala para Josué? Ô Josué, esforça-te e tem bom ânimo. Esforça-te aqui é sinônimo de levanta-te, ou seja, se disponha, se disponibilize. Deus está dizendo: Jeremias, vou te usar para falar com o meu povo. Ele também é um israelita, ele também é alguém de Judá. Ele sofre, ele é reconhecido como profeta chorão. Ele também escreveu o livro de Lamentações, por causa do seu sofrimento, por aquilo que as revelações que Deus dava a ele, já prenunciavam aquilo que o povo sofreria por causa da sua abstinência, porque eles eram abnegados, na verdade, porque eles não queriam obedecer a Deus. Jeremias sofria. Então ele queria que o povo mudasse. Quer mudança, Jeremias? Então se ponha de pé. Jeremias, você quer que as coisas mudem dentro do eixo de Israel? Então fica de pé, se disponha. Eu quero que meu casamento melhore. Você vai querer o quê? Que o vizinho venha dar ordem na tua casa? Eu quero que a minha empresa saia desse fiasco. Então você quer o quê? Que o concorrente do lado venha te dar algum conselho? Não, é você que Deus quer usar. É você que Deus quer usar para como instrumento dele nessa terra. Você quer mudança, meu filho? Vai ficar aí parado até quando? Vai ficar sentado nesse sofá aí esperando que o leite derramado volte para a caixa até quando? Deus quer disposição. Levanta-te. Fala para quem está perto de você: se levanta hoje, hein? Se dispõe agora.
Ah, 6 horas por mim. Meu filho, eu posso orar por você, mas se o problema é teu, ora você por você mesmo. Dá conta você da tua causa. Deus quer te usar. Deus quer te usar. E aí depois que Jeremias se dispôs, Deus disse, pega o caminho do vale. Aqui é geográfico, mas tem um quê de... Nós crentes entendemos esse mistério do descer. A gente entende isso. É bem sabido que a maioria de nós crentes que temos relacionamento com Deus, sabemos que a ordem de Deus em relação ao mundo é invertida. Para ganhar tem que perder, para subir tem que descer, meu filho. Para colher, meu filho, você tem que abrir a mão, você tem que resolver dessa forma. Jesus passava pela região Ciro-Fenícia. Uma mulher com uma filha terrivelmente endemoniada vinha gritando. Você conhece a passagem? Ela vinha gritando. É uma mulher. Jesus já está num lugar que os judeus não costumavam passar. Os discípulos já estavam incomodados. E ainda tem uma mulher gritando atrás dele. Ele falou, Jesus, despede essa mulher, porque ela vem gritando. Ela está com vontade de resolver o problema dela. Uma filha terrivelmente endemoniada. Você conhece a passagem? Não conhece? Essa moça vem acessando todos os meios para falar com Jesus. Jesus parece que quer humilhar ela. Parece que Deus quer te humilhar. Sabe qual é o problema, irmão? É o conceito de humilhação que você tem. Muitas vezes a tua cabeça está fixada no conceito de humilhação que o diabo quer que você tenha. A gente não quer ficar, a gente quer ficar por cima da carne seca. Ninguém vai me humilhar, ninguém vai dizer o que eu não sou, o que eu deixo de ser. Diante de Deus ninguém tem direito de se fazer nada. Ninguém se arvora diante do Todo-Poderoso. Quem é você, ó barro, para dizer para o oleiro, para o artífice, faz assim ou faz assado? Diante de Deus ninguém tem querência. Diante de Deus ninguém tem questões. Você não tem direito, nem eu diante de Deus. Diante de Deus a gente só tem acesso à sua misericórdia, à sua graça. Jesus estava tratando o coração da moça. Eu vim dar prioridade para os perdidos da casa de Israel. Para os outros não é a hora. Parece que aquela mulher sabia como acessar o coração de Jesus. A Bíblia diz que Jesus se surpreendeu com ela. Sabe por quê? Porque ela para e se humilha. Primeiro no corpo. Ela se prostra. E ela diz assim: me ajude, por favor, filho de Davi. Jesus olhou para ela. Imagina você com um problema grande, irmã, chegar num pastor, chegar num líder espiritual, num conselheiro, pedir ajuda, implorar por ajuda, no prefeito pedir, por favor, me ajude, e a resposta foi assim: eu não posso dar atenção aos cachorros. Irmão Jesus, você percebe, aquela moça era da região Ciro-Fenícia, tem uma relação genealógica lá com Cã, que foi amaldiçoado, lá pelo seu pai Noé, foi amaldiçoado lá, aquela geração era aborrecida dentro do contexto de Israel. Jesus sabia e estava indo na ferida da geração daquela mulher, quando ele diz, eu não posso dar o pão dos filhos para os cachorros. Aquela mulher surpreendeu Jesus. Ela não fez barraco como alguns de nós fariam. Ela olhou para Jesus, eu vou falar nas minhas palavras o que ela mais ou menos disse para Jesus. Ela falou assim: eu gastei meu dinheiro sentando na mesa de muita gente importante. Me disseram que o pão de A, de B e de C resolvia meu problema. Não resolveu. Minha filha continua endemoniada. Mas alguém me disse, vai passando aí na tua rua, tá chegando ali no bairro, tá chegando lá na tua cidade, alguém que até o farelo que cai da sua mesa resolve. Então eu vim disposta a lamber o chão de o Senhor passar. Eu vim disposta a me humilhar. Meu filho, teu currículo não resolve nada, tuas habilidades não resolvem nada, teu histórico não resolve nada, teu nome não resolve nada. Desce diante de Deus. Jesus olhou para aquela mulher e falou assim: não encontrei em Israel alguém tão humilhado quanto essa moça. Não encontrei em Israel alguém que estivesse tão disposto a reconhecer quem eu sou naquele instante, não foi depois.
Não foi quando ela voltou para casa. Não foi pela sorte, pelo acaso. Não. Foi naquela mesma hora. O demônio pode estar onde estiver. O problema pode estar na gravidade que estiver. Se tu se humilhar na medida que Deus quer e tu acessar o coração dele, daqui Deus resolve o problema lá. Daí Deus resolve o problema, não importa a distância. Desce. E desci a casa do oleiro. E quando eu cheguei lá, eu encontrei com quem? Com o secretário do oleiro? Com a assistente do oleiro? Pois não, senhor. O que é que o senhor deseja? Eu queria uma audiência com o oleiro. Hoje não dá. Vamos marcar para a próxima semana? Não. Ele dizia, desci a casa do oleiro e lá estava ele, fazendo a sua obra sobre as rodas. Aqui está claro que nessa demonstração, o oleiro representa Deus. E quando Jeremias entra na casa dele, não encontra com nenhum outro, encontra com ele. E ele não está deitado no sofá, e ele não está descansando. Ele está sentado sobre a roda, fazendo a sua obra. Deus ensina para mim e para você que quando acessamos a sua presença, nós não entramos numa fila de espera e nem encontramos ele desocupado. Deus está dizendo em outras palavras para Jeremias o seguinte: Jeremias, esse povo para quem tu está levando essa mensagem está de costas para mim. Esse povo está cansado de me servir. Esse povo procurou outros deuses. Esse povo me desonrou com tudo o que tinha para me desonrar. Mas avisa para eles que eu não abandono a minha obra, porque minha obra me abandona. Avisa para eles que eu não deixo para lá. Eu estou com raiva deles, eu vou jogar eles fora. Não, Jeremias, avisa que o oleiro está na casa, sentado sobre a roda, e as suas mãos e os seus pés estão em movimento. Deus está na casa dele, operando o tempo todo. Salmo 127, você conhece o texto? Versículo 2 diz assim: inútil vos será acordar cedo, comer o pão que penosamente granjeaste, ao seu amado ele dá enquanto dorme. Tu dorme, Deus trabalha. Tu pode dormir porque Deus está trabalhando. E você está preocupado com muitas coisas porque está pensando que é no teu esforço que vai resolver? É Deus quem resolve. Então ele está dizendo: dorme, que quando tu dorme eu trabalho. Enquanto tu dorme eu estou trabalhando. E isso aqui não é subserviência de Deus, é amor. Um Deus grande, o salmista diz, ainda que excelso se importa com o pequeno. Irmão, só Deus, dentre todas as filosofias vãs e religiões mentirosas, só o Deus da Bíblia é o grande onipotente, aquele que é autoexistente, a causa de si mesmo, aquele que dá ordem, tudo obedece, que criou tudo pela palavra. Nem a mão Deus colocou para resolver o universo, ele abriu a boca e tudo se fez, e pela mesma palavra sustenta todas as coisas. Só a Bíblia mostra que esse Deus se inclina do seu trono para ouvir o clamor dos seus filhos. Ai, ai, ai. Oh, glória! Isaías 64, verso 4, a revelação do profeta foi essa: desde a antiguidade não se viu, nem com ouvido se ouviu, nem com olhos se viu, nem se percebeu, um Deus além de ti, que trabalha por aquele que nele espera. Jesus resolveu curar um cara no sábado. Os fariseus ficaram muito bravos. Quando Jesus fizer na minha vida e na sua vida, não vai ser detrás da porta, vai ser diante de todo mundo, e vai incomodar muita gente. Vai incomodar gente distraída, que vive no problema e não quer que os outros resolvam os seus problemas. Então quando Jesus, pela tua fé, resolver a tua causa, vai ter gente que ainda está com a causa para resolver, que não acessou a fé, nem o coração de Deus ainda, que vai reclamar de você. Vai reclamar, por que Deus fez? Como disse para Jesus, quem ele pensa que é para curar no sábado? Jesus abriu a boca e diz, João 5,17, meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Jesus está dizendo, meu pai nunca parou de trabalhar. Será que tem alguém que está dizendo aí, esse aí não,
O meu problema Deus já se esqueceu. Quem disse a você? Quem disse a você? O problema, irmão, é que você quer que Deus só trabalhe, mas o tempo tem que ser no seu. Você é quem vai dizer para Deus quando é que as coisas têm que resolver. Se Deus quiser que fique mais 20 anos esperando, vai ficar. E daí? Você é quem? Tu morre e Deus continua trabalhando. Você pode não ver, como minha avó não viu. Eu sepultei a minha avó, ainda não era nenhuma função eclesiástica na igreja, era só um moço da igreja. Minha avó faleceu, o pastor da igreja que ela frequentava não foi, a família toda reunida lá no cemitério, e nós fizemos, eu e meu irmão, a cerimônia fúnebre da minha avó. Minha avó não viu seu Manuel entregando a vida dele para Jesus, nem ele sendo batizado nessa igreja. Minha avó não viu Dona Norma, que muitas vezes brigou com ela e ela com ela, e ela não viu, mas ela se batizou aqui nessa igreja. Minha avó não viu, mas tem um trabalho que Deus começou a fazer por causa da fé dela. A promessa é para gerações, meu filho. Deus está trabalhando. Diga para quem está perto de você: Deus está trabalhando. Irmã, Deus está trabalhando no teu marido. Hoje mesmo ele chegou com o papel do divórcio e botou em cima da mesa. Deus está trabalhando. O filho falou, xingou o nome quando você saiu para a igreja. Deus está trabalhando. Não tem nada que ele não possa resolver. Deus está trabalhando. Então, Jeremias descreve, para mim, o verso 4. É a chave de entendimento desse texto. Ele diz: como o vaso que o oleiro fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso conforme bem lhe pareceu aos seus olhos fazer. Preste atenção. Eu estou citando o texto a partir da versão que eu estou acostumado a ler, que é a Revista e Corrigida. Algumas versões mais atuais já substituíram a palavra quebrou por estragou, porque é a palavra mais adequada. Mas a maioria das versões perseveram ainda falando de vaso. Vaso aponta para a forma, para aquilo que está pronto. Isso aqui é um... Mas isso aqui é o quê? Não, isso aqui é um jarro. É um jarro, uma garrafa, uma quartinha. Sangue de Jesus tem poder. Se arrepia não, miserável. Né? O vaso aponta para uma forma definida. E por muito tempo e muitas vezes nós lemos esse texto e nos apegamos à forma, como se essa fosse a mensagem central do texto. E não é. Deus não deseja que Israel entenda que eles são vaso. Porque, irmão, quando a gente fixa nisso, a gente só se ovaciona. A gente só se elogia. É um vaso. Um vaso, fala vaso, ô vaso, você é vaso aqui, vaso acolá. A Bíblia não dá ênfase a isso. Porque no capítulo 18, depois do verso 4, a palavra vaso não aparece em momento nenhum. Mas barro aparece algumas vezes. Porque aqui tem mais a ver com o que Deus está trabalhando com o que Ele está fazendo. Tem a ver com a matéria-prima que Deus está trabalhando. O Jeremias está vendo o trabalhar do artífice. E de repente ele percebe que a forma, e aí veja como é complicado nós usarmos o verbo quebrar nesse versículo. Porque quando você quebra algo que já existe, que está pronto. E quebrar é tão fixo quanto a forma. Quebrar é uma condição que não se desfaz. Pode-se reparar um vaso chinês, Ming, reparado, está todo cheio de rachadura. Irmão, Deus não termina nada com rachadura. Nada. Deus não está levando Jeremias na casa do fixo. Deus está levando Jeremias na casa das probabilidades.
Jeremias está vendo um processo fabril. As coisas estão sendo aprontadas. Não está pronto. Se não está pronto, não quebrou. O que fez então? Em algumas versões, estragou. A ideia é mais ou menos essa. Você já viu? Lembra de um oleiro? A gente queria aqui uma pessoa poder talvez chamar mais atenção para a pessoa do que para a mensagem. O senhor está fazendo aqui. Os mais antigos lembram de Ghost, né? Denunciei a tua idade. Aqui, ó. Está fazendo. De repente, aquele prumo se perde. E o movimento da roda é tão rápido que se perder o prumo, acabou. Tem que amassar e fazer de novo. E o tempo verbal no original, e aí faz parte da pesquisa que eu fiz, você vai encontrar isso no livro, fala não de um movimento único, mas é como se Jeremias estivesse observando o oleiro trabalhando naquela peça, que vaso aqui foi uma comodidade do tradutor, mas a palavra hebraica é genérica, podia ser qualquer coisa, vaso, prato, bacia, não importa o que ele está fazendo, não importa, tira os teus olhos da forma e põe na matéria. Então é como se Jeremias estivesse vendo o oleiro fazendo e a coisa perdendo o prumo, ele amassando e refazendo continuamente até acertar a forma. Depois que ele vê isso, não tem mais nada para ver, agora tem para ouvir. Deus diz: desce que eu te farei ouvir as minhas palavras. É quando Deus fala. Você percebe que a voz direta de Deus só vem a partir do verso 6, do verso 5. Acabou. Então Deus dá a palavra para Jeremias. E aqui eu caminho para o final. Deus fala duas coisas para Jeremias. Deus diz: Jeremias, o que você acabou de ver pode ser entendido de duas maneiras. Primeiro, se tem um povo que eu quero derrubar, arrancar, destruir por causa da sua maldade, mas ele se converter da sua maldade, ou seja, Deus está dando o primeiro sentido para o se estragar do vaso, daquela peça. Aquele se estragar pode ser visto como arrependimento. Fala assim comigo: arrependimento. Se ele se converter da sua maldade, então eu me arrependerei. Arrependimento aqui não está ligado a remorso, como está ligado ao nosso arrependimento. Deus está dizendo: então eu vou reagir àquela atitude da peça. Se eles se arrependerem, então aquilo que eu estava preparado para fazer, que era o mal, não vou fazer, por causa do arrependimento. Arrependimento sempre muda uma ação de juízo. Sempre, sempre, sempre. Se arrependeu? Não vou fazer. Aí ele vai dizendo: mas tem uma outra linha. Isso pode ser visto também como: se tem uma nação e uma gente que eu quero edificar, plantar, que eu quero erguer na terra, mas eles se desviarem do meu caminho, então aquilo que eu estava planejando para fazer com eles de bom também não vou fazer. Ou seja, o estragar da peça, na primeira versão significa arrependimento, na segunda, obstinação. Fale comigo: obstinação. Deu para entender? Então vamos entender isso aqui. Vamos para a parte aqui das aplicações. Primeiro que eu quero falar para você é sobre a matéria. A matéria-prima, o barro. Fala assim: barro. A partir de hoje, nós não vamos ter mais encontro de vaso, agora vai ser encontro de barro. Você não vai encontrar mais um irmão muito usado e vai dizer assim: esse fulano é um vaso. Ou então vai dizer: irmão, fala vaso. Você vai dizer assim: irmão, fala barro. Fala assim, meu irmão, fala barro. Tu é um barro, tu é uma lapa de barro. E a gente gosta de dizer assim: tu é uma lapa de vaso, não, tu é uma lapa de barro. Barro. Quem aqui coloca? Já não bota mais café, mas quem bota barro na lista de compra do mês? Não, eu estou precisando de um barro lá para cá, só se você estiver construindo alguma coisa. E olhe lá, dependendo da obra, não é nem o barro que você usa. Então barro é um negócio assim que somente uma mente brilhante, que tem um objetivo específico para fazer daquilo que ninguém dá valor, muito pelo contrário. As pessoas passam por cima e nem observam. Só vai observar alguma coisa do barro se o barro for aquele barro bem vermelho e tiver chuvoso e melar a roupa. Vem se, rapaz, que sujeira. Então, a maioria das vezes a referência que a gente tem do barro nunca é para coisa boa. É só para sujeira. É barro. Barro para mim aponta em primeiro lugar para a fragilidade da natureza humana. É barro. Tu é barro. Tu não é forte, tu é fraco. Já falei isso domingo. Eu disse que ia repetir hoje. Nós temos uma natureza frágil.
Irmãos, 40 dias de jejum. O diabo foi tentar Jesus no meio do jejum. Jejum, meu filho, só te faz forte se a tua determinação para obedecer a Deus for firme. Porque no meio do jejum tu vai ser tentado. Jesus teve fome, o diabo apareceu com a proposta. É a tua fragilidade. Ou seja, o jejum vai te aproximar da voz de Deus, vai te afinar a voz de Deus, mas não vai anular plenamente a tua natureza. Tua natureza vai ficar ali, você está matando ela. Aí o diabo vai querer fazer o quê? Fortalecer ela. Então ele vem com a proposta. Está frágil. A lambisgoia vai vir. O somebody love vai vir. É uma mensagem, não custa nada flertar só um pouquinho, dá aquele friozinho na barriga, né? Sem vergonha. Não é? Ai, que coisa. Vai tropeçar e cair. Você tem toda uma base estável para caminhar. Você resolve ficar aqui se equilibrando no precipício. Sua natureza é inclinada para a queda. Por isso que 1 Coríntios capítulo 10, versículo 12 e 13, quem estava domingo já ouviu, quem não estava vai ouvir, e quem estava vai ouvir de novo. Aquele que está de pé, cuide para que não caia, diz o verso 12, 1 Coríntios 10, 12. Aí o verso 13. Não veio sobre vós tentação senão humana, para que não possais suportar. Mas fiel é Deus, e não deixará que sejais tentados acima do que podeis suportar, e junto à tentação proverá o escape. 3 garantias de Deus, repita comigo bem forte. 3 garantias de Deus. Fala de novo, 3 garantias de Deus. Agora faça assim, 3, bota na cara do irmão, fala assim, Deus te dá 3 garantias, infeliz. Fala infeliz não, feliz é licença poética. 3, primeira, a tentação é no limite da força humana. Não é acima da força. Ah, foi mais forte que eu, mentira. Sem vergonha. Mentira. Você tem condições, humanamente falando, de fugir. A tentação é no limite da força. Vocês não vão ser tentados acima do que vocês podem suportar. A tentação sobre vocês não é sobre-humana. Segunda garantia, o texto diz, fiel é Deus, e não vai deixar que você seja tentado acima do que pode suportar. Quem é o tentador? O chifrudo. O Satanás. Ele é o tentador. Tentador tenta a fraqueza. Tentador remete à ideia do ferreiro. O martelo que ele tira a espada do fogo, coloca contra a luz, depois sobre a rocha e bate, se chama tentador, porque ele vai bater na fragilidade que ele viu contra a luz. Fragilidade a gente só vê quando tiver contra a luz. 2 irmãos pegaram. Tem que colocar, a luz tem que refletir em você para a tua fragilidade aparecer. O tentador vai vir tentar a fragilidade. Aí se o diabo quisesse tentar você acima do que você pode suportar, ele está limitado. Pode vir os demônios inteiros tentar você, está limitado. O mar vai até uma ponta. Deus também botou limite no diabo. Jó, tire tudo dele, só não toca no coração dele. Você sabe o que é que o texto está dizendo? Deus está dizendo, não vai hipnotizar Jó, não vai forçar Jó a fazer mais do que aquilo que a natureza dele está disposta a fazer. Porque se Deus permite o diabo te tentar acima das tuas forças, você cai. E se você cai, não é justo Deus te cobrar pelo teu erro. Aqui tem uma questão de responsabilidade. Mas tem a terceira garantia. A Bíblia diz, e junto à tentação vem o escape. Sempre que o diabo vier tentar te fazer tropeçar, Deus já preparou uma saída para você não cair. Sempre. Tem alguém aqui que pode entender o que eu estou falando aqui? Deus não vai deixar você sem uma saída. Sempre tem uma porta aberta. Sempre tem. Vai lembrar da mensagem, vai lembrar do louvor. O irmão vai ligar na hora. Alguém vai bater na porta. Uma pessoa vai te chamar para sair daquele ambiente. Deus não vai desamparar você na hora da tentação. Tem uma saída de Deus. O barro é frágil. Natureza. Mas tem uma outra coisa, eu estou terminando, que é valor. Fala assim, valor. Eu tenho uma professora da faculdade que ela tem uma birra com aquela música de
de encontro de jovem. Você tem valor, o Espírito Santo. A gente gosta de cantar essas musiquinhas que dá uma cosquinha na barriga, que massageia o ego, deixa a gente, olha como eu sou valoroso. Você é mais raro que o ouro de ouvir. Eu não encontro isso na Bíblia nem a pau, mas deixa quieto, eu gosto de ouvir. Eu gosto, é claro, a gente tem problemas emocionais, tem a ver com a nossa natureza. Eu não estou dizendo que a gente não pode ser elogiado de alguma forma, ser motivado. Palavra de motivação é uma coisa, agora ovacionar a natureza humana é outra. A natureza humana não tem nada para ovacionar, nada. Uma brechinha a gente se lambuza no pecado. Seja qualquer uma aqui, não interessa. Então está falando do valor. Quanto que custa um saco de barro? Quanto que custa? Custa nada. Imagina se no final do culto eu não tivesse um livro para vender. Só uma mensagem e um monte de saquinho de barro. Assim, ó, irmão, o livro é de graça, mas o saquinho de barro custa R$30, R$40. Você comprava? Não, você sair daqui me xingando e fazendo postagem na internet. Claro, não vale nada. Um dia, Bruno, eu fui pastor em Caruaru. Um propósito de Deus, né? Nas duas cidades que eu comecei a igreja de Caruaru e comecei essa daqui. Caruaru. Lá tem um bairro famoso chamado Alto do Moro. O pessoal do louvor pode até vir para cá já. Mel que pode vir. O Alto do Moro, eu conto essa história no livro. Ele é famoso por causa das olarias, né? Tem lá o mestre Vitalino, um sertanejo sem estudo, mas que tinha uma habilidade artística tremenda de pegar aquele massapê muito peculiar daquela região e transformar ele em figuras que remontam à cultura sertaneja daquela terra. Então transformou aquele bairro. Lá tem vários lugares onde vendem as peças. Eu me lembro que morando em Caruaru eu viajei para Foz do Iguaçu. Aí a gente vai para uma cidade dessa turística bonita, a gente quer trazer um bibelô, uma lembrança. A gente entrou numa loja lá de souvenir e tinha lá um tucano de barro, uns 50 prata. Aí eu peguei para ver e tal. Quando virei o fundo da peça assim, tinha uma etiqueta made in Caruaru. Eu falei assim, não vou levar, porque eu vou comprar isso aqui mais barato em Caruaru. Numa ocasião em Caruaru eu estava com um amigo evangelista, pastor Adeilson Cires. Levei ele para pregar lá na igreja e ele ficou comigo do domingo até a quarta. Na segunda-feira eu levei ele para passear e ele queria comprar, porque ficou sabendo da região, questão da cultura, as festas juninas e tudo, e ele queria comprar um artesanato. Eu falei, eu já sei onde te levar. E levei ele para comer bode lá no Alto do Moura e conhecer a casa do Vitalino e uma outra, né, olaria, uma mais arrumadinha, do mestre Galdino. Tinha lá umas peças. Quando a gente entrou, a loja cheia, bonita, bem arrumada. E aí ele começou a olhar umas bonequinhas desse tamanho, 15 conto. Umas outras ele queria comprar uma namoradeira, R$75. Eu lembro bem do preço. A gente viu assim na entrada, do lado direito, assim que a gente entrava, uma namoradeira gigante assim, tamanho de uma pessoa, R$3.500. Começa o murmúrio. Por quê? Porque é o quê? É de quê? Nós vamos vendo. Ele escolhe duas bonequinhas. O moço está embrulhando, ele falou assim, a olaria é lá dentro. Eu falei, opa, eu já tinha essa mensagem no meu coração. Eu queria ver, eu nunca tinha visto pessoalmente a pessoa fazendo. Eu falei assim, pois o Galdino está aí, ele está fazendo os troços aí. Ele falou, não, hoje é dia de descanso dele. Ele não está aqui. O moço lá, acho que era o sobrinho dele. Ou seja, na segunda-feira, um dia que está todo mundo trabalhando, o oleiro daquela olaria estava descansando. Essa madrugada eu fui afligido pelas lutas da vida e fui buscar a Deus. No meio da madrugada desci a casa do oleiro. Quem estava lá? O meu oleiro não falta trabalho.
É de manhã, de madrugada, é quarta da vitória, é domingo, é amanhã de manhã. A hora que você descer na casa dele, tu vai encontrar ele e trabalhando. Fomos até a olaria, estava tudo limpo. Uma coisa para abrir parênteses aqui. Para você que está novo na igreja, ou você que está pensando em comungar na igreja, estar na igreja, não se escandaliza não, meu filho. O chão da olaria está sempre sujo. Porque o barro rígido, seco, quase esfarelando, precisa da água que o oleiro derrama para poder ele criar maleabilidade. E quando a água do oleiro desce sobre o barro fica mole e a mão do oleiro começa a mexer e trabalhar. Talvez algum barro seco entrou aqui hoje, resistente, rancoroso, dizendo: hoje eu vou no último dos últimos. É o ultimato, ou Deus faz ou Deus não faz. Nem olhou para a cara de ninguém, não cumprimentou ninguém, não deu a paz do Senhor. Já mandei umas 100 vezes você olhar para o lado, você não olhou de jeito nenhum. Mas a palavra do oleiro, que é a água que amolece o barro, está descendo aqui nesse ambiente, e o teu coração já está maleável. Eu sei, você entrou aqui ressecado, mas o oleiro já molhou você de alguma forma. Eu entrei aqui preocupado, e no louvor a água desceu com enxurrada, e a minha alma está disponível para Deus trabalhar. Fomos à olaria, e lá o que me trouxe a atenção foi um tabuleiro. Lindo, irmãos, lindo. Era um arraial de festa junina. Os bonequinhos desse tamanho assim, ó, no máximo 3 dedos, acho que não tinha nem 3 dedos de altura. A quadrilha, a noiva, o noivo, o padre, o trio de zabumba, a fogueira, as bandeirinhas. Aquilo é símbolo da cultura. Triste do crente que não entende que a gente foi chamado por Deus para resgatar a cultura, não para se misturar com ela. A gente não pode aceitar o que o diabo está fazendo com a cultura. A gente tem que tomar ela de volta e repreender todo o mal. Aquilo me chamou a atenção, achei bonito aquilo ali, retratando a cultura, era grandão assim. Eu chamei o menino, porque, irmão, eu queria fazer um agrado para a dona Jussara. Aí a cabeça do pobre, irmão, faz mais cálculo do que Einstein. Não tem calculadora científica que bata a cabeça de um pobre com cartão do Hipercard. Porque eu vi uma bicha desse tamanho, 3.500, uma dessa 75, uma dessa 15, os bonequinhos desse tamanho custam R$2,50 cada um. Tinha uns 30, 40 ali, eu já fiz logo a minha conta, no máximo R$3, vou pagar aqui uns 150 conto, vou dividir em 6 vezes no cartão. Meu Deus. Chamei o menino, Melk. Falei: meu filho, quanto custa isso aqui? Irmão, eu vou beber um gole d'água. Ele não bebeu não, mas eu vou beber. Só a pausa que o menino soltou na lata, ele nem pensou direito, ele falou R$33 mil. Irmão, quando ele falou R$33 mil, eu já estava com um negócio na minha garganta preso lá da entrada da loja. Eu não aguentei, saiu. O que foi que saiu que eu disse para ele? Isso é barro. Ele falou: é não. Eu falei: agora lascou. Eu falei: meu filho, isso aqui é barro, é feito de barro. 30 mil? Meu irmão, eu estava com o meu carro, que eu tinha acabado de comprar aquela Bíblia de 60 parcelas. Se eu vendesse meu carro, eu não pagava peça. Ele falou: isso aqui é a segunda. A primeira já foi vendida para um país, acho que era Holanda, Alemanha, sei lá o que for. Tinha ido para a Europa. Ele falou: isso aqui é a segunda encomenda. Eu falei: mas isso aqui é barro. Eu falei: meu senhor, não é. Não é mais barro. Aí ele me mostrou um detalhe na peça que a gente não observa. Ele me mostrou. Ele falou: vou mostrar isso aqui para o senhor. Por causa disso aqui, essa peça custa isso. O que ele me mostrou? Feito com um pincel. Mestre Galdino. Ele falou: quando o mestre Galdino botou o nome dele, ele botou o preço. Podia ser 100 mil e eu garanto ao senhor que ia ter quem comprasse. Se não tivesse o nome dele, o senhor podia botar na sacola e levar até sem pagar nada. Mas depois do nome dele, quem dá preço é o oleiro. O Espírito de Deus, segura, meu filho, você dá um aplauso com força, bradou no meu coração.
motivação, sabe por quê, irmão? Porque todo dia o tentador vem gritando no meu pé do ouvido: você é barro. E eu sou mesmo. Só que o tentador não quer me humilhar diante de Deus. Ele quer me destruir. Ele quer arrancar de mim a motivação para viver. Ele quer tirar de mim o desejo de servir a Deus e dizer: não vale a pena estar na casa dele, eu não valho para nada. Ele me joga na cara os meus pecados do passado, do presente, e diz que ainda vou fazer amanhã. Ele diz: você é barro, você é barro, você é barro. Só que eu era barro até um tempo atrás, lá no meio do vale, lá pisado pelos homens. Mas um dia o mestre disse: quero fazer uma obra com ele, quero fazer uma obra nele. Foi lá com a sua mão de amor, calhar de graça e misericórdia, me botou na sua roda, jogou em mim a sua água. E ele grita: era barro, agora é obra das minhas mãos. Ele foi selado pelo meu selo, o selo do Espírito Santo de Deus. Pelo amor de Deus, agora você pode dar um sinal que você está recebendo essa palavra. A igreja de pé, por favor. Segura. Israel insistia, César, que era vaso. Eles se perderam. Como muitos de nós olham para um talento ou outro que tem, que não foi a gente quem construiu, foi Deus que deu. E a gente se arvora, a gente se envaidece. A gente empina o nariz e diz: eu posso, eu faço. Tem uma outra realização da qual tu participou que deu certo, que foi bênção e tal, e aí tu fica dizendo: eu posso. Olha a igreja como está cheia. Tu não passa numa porcaria de um barro. Tu tem que começar a lembrar isso, que apesar de tu ter alguma forma, algum formato, tu é barro. Qualquer deslize ele amassa e nem perde tempo, ele nem gasta força. Ele faz assim, então já não é mais nada. Só fica ali um emaranhado de barro sem forma. Você pode até parecer alguma coisa, mas se o oleiro amassar, meu filho, esquece. Mas aí vem a questão da liberdade que está dentro da soberania de Deus. Ele decidiu dar ao homem essa liberdade. E não adianta teimar com isso. Deus não nos fez umas marionetes, Deus nos fez com liberdade. Então ele está fazendo a sua forma, ele está moldando com as suas mãos, mas nós temos liberdade. Se você estudar a física, vai ver que enquanto a massa roda, ela também faz pressão na mão do oleiro. É o processo. Então Deus está dizendo: Israel, ou vocês mudam essa forma, ou se isso aí que vocês estão se formando for para o fogo, o negócio não vai dar certo. Se esse molde for para o fogo e ficar pronto, não serve para glorificar o meu nome. Ô filho de Deus, se dessa maneira que você está vivendo, minha filha, você for até o final dos tempos, essa obra não vai ser exposta lá no céu. O oleiro não vai botar lá no lugar onde as peças assinadas ficam, e todos os anjos vão glorificar o nome dele, e todos os seres viventes glorificar o nome dele, porque ele fez uma obra. Israel não entendeu. Então Deus deu uma outra ordem para Jeremias. O capítulo 19 é uma mudança de cenário, pastor César. No 18, Deus manda o profeta na fábrica. Melque, tu tem forma, mas tu ainda é barro, não está pronto. O oleiro está com a mão dele, tu está sendo feito. Mas se o negócio perder o prumo, tem que amassar e fazer de novo, porque ficar sem um prumo assim, desaprumado não fica. E se for para a forma, se for para o fogo desaprumado, só tem um destino para aquilo que não tem retidão. Então Deus faz uma outra demonstração com o profeta. Jeremias, chama os líderes do povo, os anciãos e os sacerdotes, e leva eles para fora, na porta dos cacos. Sabe o que é a porta dos cacos? Era o quintal da casa do oleiro, que é aquilo que não fica pronto, ou que fica pronto com rachadura, que não serve para vender, que não serve para nada, que não retém líquido. Pode ter até forma, mas se o líquido for derramado, ele não retém. A unção esvai-se, porque ele tem rachaduras.
Então os oleiros faziam o quê? Isso aqui não ficou bom. Então ele quebra e joga fora. E ele jogava fora onde? Em Tofete, que foi transformado num lixão pelo rei Josias. Ele disse, olha, aqui ninguém mais vai idolatrar ninguém vai fazer porcaria de sacrifício humano nenhum. Então na época de Jeremias, Tofete era um lixão. Deus está dizendo, Jeremias, pega um vaso, compra uma botija, leva o povo, os anciãos e os líderes, e diz para eles, porque vocês cometeram tanto pecado nesse lugar e fizeram tanta abominação aqui, que eu nunca disse isso para os pais de vocês, nem a vocês. Vocês derramaram sangue inocente. Pode ir lá, verso 4 do capítulo 19. Nesse lugar, então o que vai acontecer com vocês é isso aqui. Aí, verso 10 do capítulo 19. Quem está comigo, diga amém. Segura aí, não vai morrer não. Quebra. Eu queria quebrar, mas não posso. Pode? Pode quebrar? Meu Deus. Pegar essa grande, a gente compra outra. Irmãos, alguém aqui tem a capacidade de juntar os pedaços desse jarro e botar água nele de novo? Não dá nem para mais amolecer essa peça. O que é que resta para isso? Deus está dizendo, como se quebra o vaso do oleiro e não mais pode se refazer. Aqui é quebrar mesmo. O quebrar do capítulo 19 é quebrar. Do 18 não é não. Do 18 é perder o prumo. Do 18 pode ser se arrepender. Está nessa forma feia que não serve para glorificar a Deus. Então se prostra diante dele. Perde essa forma de erro, perde essa forma de obstinação, de querer ficar nessa loucura de vida. Se dobra diante dele e ele vai dizer, e o que ia acontecer de errado, de juízo com você por causa do teu arrependimento, porque você desviou-se desse prumo de pecado, então eu não vou fazer aquilo que disse que faria. Pelo contrário, as minhas mãos vão te amassar, porque ainda não está pronto, ainda é barro. É só jogar mais um pouquinho de água, dá para amassar. Eu sei que dói, mas é a dor do refazimento, não é a dor do desprezo. É a dor da reestruturação, não é a dor do jogar fora, que é um lixo que não presta mais para porcaria nenhuma. O que Deus está dizendo para mim, para você e para Israel, disse naquela época foi, se arrependam. Se arrependam diante de mim. Porque se vocês ficarem prontos e a obra que vocês concluírem não servir para glorificar o meu nome, o que resta é desprezo, descarte, lixo. Quem está entendendo o que eu estou falando? Se eu não concluir essa mensagem, irmão, dizer o que Deus estava falando para Jeremias, se ficar só na efusividade de você lembrar que a assinatura do oleiro está em você, e o valor que você tem não é seu, mas o que Deus te deu, seria uma mensagem mentirosa, incompleta. O que Deus está dizendo é arrependimento. Só assim a gente vai conseguir ser uma forma que glorifica a Deus. Fala para quem está perto de você, o oleiro quer te amassar, mas é com amor. É com amor, é com carinho. É com carinho. Eu vou pedir para a Mel que cantar essa música. E eu quero fazer um desafio a você que entrou aqui hoje. Não sei se tem. Se tem, é oportunidade de Deus para a tua vida. Se tem algum barro aqui hoje que precisa se desmontar na mão do oleiro, e você quer se submeter ao fazer de Deus, ao refazer do Altíssimo, e você quer ser refeito por Ele, eu tenho um desafio para te fazer hoje, meu filho. O primeiro sou eu. Você quer ser o segundo? Eu quero te desafiar hoje a entregar a tua vida a Cristo. Eu quero te desafiar hoje, minha filha, a sair daqui hoje uma nova forma, refeita por Deus. O Deus Todo-Poderoso, o oleiro dos oleiros, te chama hoje ao arrependimento, ao conserto, à reforma. Enquanto essa música cantar, se você está aqui
e você quer entregar a tua vida a Cristo, ou você está aqui, estava afastado do Evangelho, e nessa noite você decide voltar para Cristo e deixar Jesus refazer a tua vida para a glória dele. Eu não sei se você tem coragem. Será que tem? Se você quer deixar Deus te refazer, sai agora do teu lugar. Sai aí agora do teu lugar e vem aqui na frente. Eu quero orar por você. Se você está aqui, venha. Jesus está te chamando. Eu vou descer na casa do oleiro, e o meu Senhor irá me refazer. Eu vou descer pra glória e honra dele. Eu vou descer pra ele a paz. Você pode cantar, diga: eu vou descer. Eu vou descer a casa do oleiro, e o meu Senhor, você está aí, meu filho, irá me refazer. você quer que Jesus te refaça? Ele está te Pra chamando. glória e honra dele. Onde você está? Eu vou descer pra ele. Deus, não há como descrever. Eu preciso de uns 400 crentes orando por esse momento. Tão grande para mim, pois quando desço reconheço que foi pago um alto preço por mim. Eu vou descer a casa do oleiro, e o meu Senhor irá me refazer. Eu vou descer pra glória e honra dele. Eu vou descer pra Deus. Eu quero orar. Quero orar por você. Se você está aí, meu filho, filha, Jesus está te chamando. Vem aqui. Deixa eu orar por você. Se ele vai te dar uma outra oportunidade, eu não posso dizer. Também não posso dizer que não. Nem que sim, nem que não. Mas posso te dar garantia de que ele está te dando uma oportunidade agora. Para você que está aqui hoje, que precisa se consertar com Deus. Quem sabe essa pessoa está do teu lado aí, irmão, precisando de um amigo, de um companheiro. Eu sei que esse momento é um momento que a gente fica com vergonha. Eu entendo, já estive nesse momento. E um amigo ajuda. Não obrigue a pessoa, mas você pode dizer para ela: se você quer, vem aqui na frente. Alguém? A ele a ele a glória pra todos sempre. Oh, glória. A ele a glória. Aproveita, meu filho. Todos sempre. Aleluia. Deus te abençoe, meu irmão. Há mais alguém? Eu quero orar.
Estenda a sua mão para cá. Eu vou terminar o culto. Já estamos 7 minutos além da hora. Mas se você ainda quer fazer uma escolha, venha para Jesus. Tá vindo aí? Tá vindo, minha filha? Tem lugar à mesa. Aplauda Jesus com vontade. Pode se assentar. Venha, não demore. Estou te esperando. Aqui é o teu lugar. Tem lugar à mesa. Diga, tem lugar à mesa. Pode se assentar. Louvado seja Deus. Venha, não demores. Estou te esperando. Estenda a sua mão para cá. Vamos orar. É o teu. Uma família está aqui na frente. Não é a sua família? Ainda não. Você vai orar como se fosse. Então nós vamos orar sim, que a gente aprendeu a fazer isso. Quem concorda com essa oração aqui? Você pode orar por eles como se fosse alguém da tua casa agora? Se você quer entregar a tua vida a Jesus. No meio da oração, ou antes de começar a oração, não tenha vergonha não. Tenha coragem. Pastor, mas eu sou tão fraco, eu sou tão imperfeito. O oleiro não precisa de perfeição não, meu filho. O barro é cheio de palha, cheio de pedra. A ferramenta está na mão dele. Ele tem a água, ele tem as suas mãos. Tem a palavra, tem o Espírito Santo. Você só precisa se dispor. Ele não precisa de perfeição, ele precisa de disposição. É tempo de mudança. Jesus quer que você mude. Tem mais alguém? Estenda a mão, as duas mãos. E nós vamos orar por esses filhos que estão aqui. Pai querido, nós oramos por essa família que está aqui diante do Senhor. Que a tua palavra encontrou guarida em seus corações. É tempo de mudança, de transformação. Uma nova obra está sendo feita, uma obra para o louvor da glória do teu nome. Os teus filhos se dispõem ao Senhor agora. Senhor, amasse e faça conforme o teu bem-querer. Como igreja nós oramos por eles, declaramos toda sorte de bênção. Nós declaramos o teu favor. Nós ministramos sobre a vida de cada um deles. E como na tua palavra, Senhor, nós queremos concordar declarando que seus pecados são perdoados, que toda obra de Satanás sobre suas vidas está rompida, quebrada. E agora toda a sorte de bênção das regiões celestiais em Cristo Jesus seja derramada sobre a vida dos teus filhos, para o louvor da glória do teu nome. A igreja que concorda diz: faz uma festa aí por mim, por favor. Tem lugar à mesa. Pode se assentar. Venha, não demore. Estou te esperando. Aqui é o teu. A gente quer dar um presente a vocês, anotar o nome de vocês para orar. A gente não faz aqui por uma questão logística. A gente tem uma sala que a gente prepara para fazer isso. A minha esquerda ali, ó, tá bom? E os filhos, os amigos que estão com vocês vão acompanhar vocês lá. Dá mais um aplauso a Jesus aí, por favor. Irmãos, espera só um minutinho. Por favor, Antônio e Sara, tragam a Laura aqui. Laura Guedes Oliveira Andrade. É uma criança que nós vamos apresentar aqui para eu terminar o culto. Tragam aqui, por gentileza. Tá aí? Eles estão aí? Sinaliza para mim aí. Não? Ah, tá. Então, por favor, traga, meu filho.
Muito bem. Essa não vem pro braço não, viu? Ela já tá ali, já dá aqui minha chupeta. Irmão, vocês têm que dizer para os meninos que os meninos vão vir ver o pastor, não é o médico não, mano, não é injeção não.